escolinha. O que você mais gosta de fazer aqui na escolinha? Eu gosto de brincar com a Ana Sofia e ouvir história da Bíblia. Fazer atividades da música. E da historinha? Também. Fazer historinha e brincar com os amiguinhos. Eu gosto de colocar roupas das histórias. Ver a história. Eu gosto de ser de personagem. Das tarefinhas. Das tarefinhas? Que legal! Olá, professor, professora do Jardim da Infância. Mais um trimestre se aproxima e com ele novos desafios. A partir de agora, iremos mostrar algumas sugestões que poderão ser utilizadas na classe da Escola Sabatina. O Manual do Professor é uma poderosa ferramenta. Mas antes, precisamos reforçar 4 aspectos. Primeiro, a atenção das crianças de 4 a 6 anos está em torno de 3 a 5 minutos. O planejamento de toda a programação, louvor, ofertas, informativo, visitas e lição, deve levar em consideração este aspecto e recursos devem ser utilizados para que ela permaneça atenta a maior parte do tempo. Com essa informação em mente, a nossa fala deve ser simples e breve e devemos utilizar recursos como a música ou objetos para que mantenhamos a atenção das crianças em torno de 1 hora. Segundo, crianças do jardim se expressam por meio da linguagem oral e corporal. Portanto, o planejamento de toda a programação deve levar em conta este tipo de linguagem. Terceiro, elas aprendem por meio dos sentidos. Devemos aproveitar qualquer oportunidade para inserir os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, para que elas possam aprender o conteúdo proposto. Quarto, a preparação. A preparação do professor é fundamental e alguns itens precisam ser considerados. O planejamento, chegar com antecedência na escola sabatina e separar todo o material, montar a sequência da programação de maneira que não haja espaço entre as partes, louvor, seguido de oração, depois os momentos das visitas e aniversários, seguido de oferta, lição e atividade pós-lição. Todos estes itens contribuem para que a criança não tenha tempo para se dispersar. As partes devem ser sucintas e objetivas. Assim, garantimos maior atenção e, principalmente, o melhor aprendizado na classe da Escola Sabatina. Levando em consideração estes 4 aspectos, temos a certeza de que o trabalho que estamos desenvolvendo na Escola Sabatina está no caminho certo e o aproveitamento das crianças será imenso. A recepção é um momento estratégico, pois é nele que a criança vai se sentir acolhida na classe do jardim. Por isso, deve ser recepcionada de preferência com o professor na posição em que os olhos estejam no mesmo nível que os da criança, com um sorriso no rosto e com gestos calorosos. Também é o momento do incentivo de presença e verso áureo, entrega de uma sacola para ofertas e verificação de visitas. Como este momento geralmente acontece na porta da classe, deve ser cuidadosamente planejado para que seja breve. De preferência, 2 ou mais professores devem se concentrar neste espaço para que tudo ocorra com agilidade. Em um momento posterior, é muito importante verificar as crianças faltosas e, durante a semana, entrar em contato com os responsáveis por meio de uma ligação ou por mensagem e ressaltar que sentiram a ausência da criança, perguntar se está tudo bem e que no próximo sábado a esperam. Este ato traz um senso de pertencimento à classe. A sugestão é este cenário composto por grama artificial e com essa parede sanfonada de folhagem também artificial, onde as crianças poderão pendurar macaquinhos feitos de EVA ou de papel cartão. A base deste cenário pode ser em MDF ou caixas de papelão.
Para valorizar ainda mais o cenário, se você tiver algum bicho de pelúcia típico, acrescente ao lado da árvore. Coloque sons da savana e passos de animais da porta até o incentivo. As crianças irão amar. Para o recolhimento das ofertas, vestimos as crianças com roupas características da África. Especificamente no turbante, inserimos um arame para facilitar o encaixe na cabeça. As sacolinhas da oferta também podem ser confeccionadas no tema africano. A professora responsável pelo momento da oferta também poderá se caracterizar e, inclusive, recepcionar as crianças na chegada da escola sabatina. O incentivo de verso áureo foi desenvolvido com base nas 3 histórias do trimestre. As crianças chegam na classe, falam o verso áureo e colam o adesivo correspondente. Este é um valioso instrumento que deve ser explorado. Sugerimos o lançamento do projeto A Bíblia na Ponta da Língua, que é a memorização dos versos áureos. Se a criança falta, ela tem a opção de, no sábado seguinte, falar 2 versinhos e colar os adesivos que estão faltando. Ao final do trimestre, ao ter os 13 adesivos, ela pode ser contemplada com algo que represente este mérito, como, por exemplo, este bottom, feito de papel e fitas coloridas. Desde o primeiro sábado do novo trimestre, você pode mobilizar o grupo de pais para que ajudem os filhos a memorizarem o verso áureo. Quem sabe, estimular os pais a gravarem vídeos das crianças falando o verso da semana e disponibilizar no grupo. Aproveite essa mobilização para ressaltar a importância do culto familiar. Os grupos de relacionamentos são um poderoso recurso para termos acesso direto aos pais e motivá-los por meio de vídeos, mensagens curtas do Espírito de Profecia e da Bíblia sobre a importância do papel como pais e líderes espirituais na vida de seus filhos. Quem sabe, uma palestra sobre desenvolvimento espiritual voltado para essa faixa etária. Ou um almoço com as famílias das crianças do jardim para falar do projeto aos pais. Quando pais e professores se unem em prol do desenvolvimento espiritual das crianças, almas são ganhas para o reino de Deus. O louvor é um dos momentos em que a criança pode se expressar de forma global, por meio da linguagem oral e corporal. Uma estratégia diferente é aproveitar o momento do louvor para inserir a linguagem de Libras. As crianças aprendem as músicas cantando e gesticulando com as mãos. E, ao final do trimestre, poderão se apresentar na igreja. É no momento da oração que temos a oportunidade de reforçar a reverência na casa de Deus. A postura para a oração deve ser enfatizada. As músicas que indicam passo a passo esta postura podem ser utilizadas neste momento. A cada sábado, uma criança pode ser escolhida para fazer a oração inicial e, em seguida, a professora faz uma segunda oração. Após a oração falada, uma oração cantada também pode ser utilizada e só depois as crianças se retornam para seus assentos. Este pequeno gesto reforça a atitude de reverência na casa de Deus e torna este momento único. O momento das visitas não deve ser esquecido. E é neste momento que a criança que está vindo pela primeira vez em um local desconhecido sente-se pertencente à classe. Ao planejar a lembrancinha, devemos ter em mente que todas as vezes que a criança ou os pais olharem para aquele objeto, eles associarão com a nossa classe do jardim. Devemos aproveitar este momento para inserir algum aspecto espiritual também. Como sugestão, temos este livro de atividades voltadas para essa faixa etária. Tanto a capa quanto o lápis foram personalizados para compor o kit. O material de revestimento do lápis foi impresso em uma folha adesiva A4, recortado e envolto no lápis. O livro também é feito de folhas A4, nas quais foram impressas as atividades. As crianças com certeza irão amar. Uma outra sugestão de lembrança é este anjo.
um dedoche de anjo no qual está escrito: porque a seus anjos dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Uma lembrança simples, mas que com certeza fará muito sucesso entre as crianças. Importante pensarmos que as visitas devem ser bastante visadas por nós professores. Devemos saber mais a respeito delas, se são adventistas ou não, e se não forem, devemos ter olhares evangelísticos com ela e sua família. Pegar o contato telefônico e passar para a equipe de estudos bíblicos da nossa igreja é uma excelente estratégia. Não devemos desperdiçar estes momentos preciosos para o evangelismo. O momento do aniversário é, para as crianças, a hora mais aguardada. Não pode ser esquecido de forma alguma. O professor do jardim deve ter um cadastro com os dados pessoais da criança e aproveitar o momento para chamar os pais para também participarem. Afinal de contas, o aniversário ocorre uma vez por ano. Os pais devem ser avisados que o aniversário será comemorado no próximo sábado e estão convidados a participarem também. Assim, eles têm a oportunidade de registrar este momento na vida de seus filhos. Este também é um momento oportuno para aproximar pais e professores. Quanto à lembrancinha de aniversário, com a facilidade da internet e compras virtuais, hoje temos acesso a produtos de forma mais acessível e viável. Os personalizados são muito bem-vindos e tornam a lembrancinha exclusiva. Essa lembrança é um estojo de lápis de cor, giz de cera e tudo o que as crianças nessa faixa etária apreciam. Também temos essa opção artesanal, com este estojo com o nome da criança. O nome foi escrito usando essa tinta, Acripuff. Outra sugestão de aniversário é este copo sanfonado. Colocamos um círculo impresso em folha adesiva e tornamos o copo personalizado. Devemos sempre ter em mente que a oportunidade que tivermos para associarmos momentos especiais da vida das nossas crianças à vida espiritual, precisamos aproveitar. No mês de agosto, temos o Dia dos Pais, momento oportuno para aproximarmos pais e professores por meio das próprias crianças. Cada criança pode fazer um cartão para o Dia dos Pais. Aquelas que não sabem escrever ainda podem assinar com a própria digital e a professora assina o nome da criança. Só o cartão já é suficiente para não deixar a data passar em branco. Mas pode ser feito um almoço da classe em homenagem aos pais. Pode também ser entregue uma lembrancinha. As sugestões são inúmeras. Boné personalizado, copo personalizado, lixeira para o carro. Nós podemos fazer sem foto ou podemos também inserir a foto da criança. Existem vários formatos de classes de jardim espalhados por este mundo afora. Classes com 3 crianças até classes com 50 ou mais crianças. O ideal é que para cada 6 crianças haja no mínimo um professor. Uma sugestão que pode ser adotada é a aplicação da lição em pequenos grupos de crianças. A classe pode ser dividida e um professor assume a parte pós-lição. Este é o momento em que todas as crianças têm a chance de participar. Nele ocorre a aplicação da lição, o momento de partilhar a lição, o qual normalmente é realizada uma tarefa com as crianças e o encerramento. O manual do professor apresenta sugestões de atividades que podem ser utilizadas. Nós também temos outras sugestões e, inclusive, para classes bem pequenas, essas atividades podem ser usadas até mesmo para o momento da lição. As crianças confeccionam o material e se encarregam de entregar para alguém durante a semana. Elas irão partilhar o que aprenderam usando este recurso e, ao mesmo tempo, estarão recapitulando o próprio aprendizado. É importante que nós, professores, lembremos de, no sábado seguinte, perguntar se elas partilharam com alguém a atividade proposta. São 13 atividades que estão disponíveis em PDF nos anexos deste DVD, de forma que é só você imprimir, recortar e adaptar para a sua realidade. Todo o material apresentado neste DVD tem o objetivo de facilitar o seu trabalho na classe e torná-la ainda mais atrativa.
As histórias bíblicas irão falar de 3 personagens: Samuel, Elias e Eliseu. Sabemos que existem várias realidades de escola sabatina pelo nosso Brasil. Temos como sugestão 3 formas de apresentação dessas histórias. A primeira pode ser utilizada para grupos bem pequenos. Podemos aproveitar o material em papel como recurso para contar a história e depois as crianças produzem seu próprio material. Um excelente método de memorização. Por exemplo, aqui temos o corvo da história de Elias. Eu conto a história com ele em mãos e depois as crianças confeccionam este próprio material. Aqui eu tenho o quarto de Eliseu. Eu vou montando o quarto, contando a história e depois as crianças fazem o quarto de Eliseu. Aqui, a carruagem de Elias. Em seguida, as crianças reproduzem o próprio material. Uma segunda opção é de a professora ou o professor que estiver contando a história esteja vestido a caráter e conte a história na primeira pessoa. Você pode investir um pouco e fazer uma roupa em tecido, costura reta, mas pode também fazer uma roupa em TNT. Esta roupa foi confeccionada apenas com uma tesoura. Foi feito um retângulo de 2,60 metros de comprimento por 1 metro de largura. O TNT foi dobrado ao meio, fizemos um círculo e a roupa já está pronta. É só colocar a parte da frente por cima que o cinto faz o acabamento. Pode ser acrescentado um pano para a cabeça ou até mesmo o TNT. Também posso incluir as crianças vestidas de personagem, utilizando as mesmas roupas e elas irão amar. Lembrem-se que a concentração das crianças dessa faixa etária está em torno de 5 minutos. Por isso, ela precisa de estímulos atrativos para permanecer concentrada por mais tempo na história. Essa também é uma fase lúdica, ou seja, a imaginação é muito fértil. Podemos estimular esta área do desenvolvimento por meio de uma boa entonação de voz, a imitação de alguns sons. Usando de criatividade, podemos transformar o pouco de recursos que temos em muito. Já para ambientes maiores, sugerimos planejar os cenários para o mês. Por mais que eu não vá utilizar um cenário já na primeira história, ele já estará pronto e será utilizado no momento oportuno. Como professora, monto os cenários para o mês inteiro, o que torna a montagem bem mais viável, já que faço a mudança apenas uma única vez no mês. No decorrer dos sábados, acrescento ou retiro apenas alguns objetos do cenário, para adaptar às necessidades da história. No mês de outubro, vamos estudar a história de Samuel. Para as lições 1, 2 e 3, temos o cenário interior de um templo. A estrutura da parede é de canos de PVC. Foram inseridos tecidos para representar uma cortina e essas colunas de PVC revestidas de papel laminado dourado. Você também pode usar papel micro-ondulado e usar uma garrafa PET com água para dar a sustentação das colunas. Na mesa foram acrescentados alguns objetos de decoração, alguns itens de ouro, que na verdade são utensílios de plástico ou de madeira ou até mesmo de vidro, usando tinta spray dourada. Durante a história teremos 3 personagens. Ana, que primeiramente ia todos os dias ao templo para orar, posteriormente vai ao templo para dedicar seu bebê, o sacerdote Eli, com a roupa sacerdotal, e Samuel, inicialmente criança, e depois Samuel adulto, que poderá utilizar a mesma roupa do sacerdote Eli. Além dos acessórios de decoração, precisaremos de 2 tapetes para simbolizar as camas de Samuel e Eli, e todos os dias Samuel, ao se levantar, dobrava sua cama. Podemos ter vassoura, espanador ou um pano para tirar o pó, o qual Samuel utiliza para tirar a poeira do templo. Para as histórias 4, 5 e 6, podemos inserir um cenário externo, composto por tecido em malha na cor areia, representando o piso árido do deserto, um rio. Ao fundo, colocamos um painel para dar profundidade ao cenário, mas que pode ser facilmente substituído por montanhas de feltro ou de TNT. Para a lição 4, vamos precisar de uma pedra.
Essa pedra foi confeccionada de papel pardo com pinceladas de tinta marrom e a estrutura é uma cadeira para dar a sustentação. Especificamente nessa história, há um forte barulho de trovão e podemos utilizar lâminas de raio-x que imitam este som. Os soldados saíram correndo ao ouvir o barulho do trovão e deixaram suas espadas e capacetes no chão. Para a lição 5, podemos ter um elemento surpresa. Especificamente para essa história, é possível passarmos um fio de nylon onde inserimos um corvo, que na verdade é um passarinho de plástico a pilha para dar movimento, e pintamos de preto. Colocamos um círculo de EVA no bico para que ele voe até Elias. As crianças ficaram encantadas neste momento. Eu também tenho a opção de fazer o corvo em EVA. Atrás eu coloco um prendedor de roupa para movimentar o bico, onde eu vou inserir o alimento que será levado até Elias. Para a lição 6, vamos retirar do cenário o rio e inserir alguns gravetos, porque a seca chegou. E vamos precisar de farinha, uma botija de azeite e um pão, que pode ser distribuído para as crianças ao final da história. A receita pode ser a do pão de Santa Ceia. Esta é uma das poucas histórias que temos a oportunidade de inserir o paladar, um sentido pouco utilizado na escola sabatina e que deve ser bem aproveitado quando possível. Para a lição 7, podemos acrescentar um cenário de ambiente interno que representa a casa da viúva. Se tivermos espaço na sala, essa estrutura pode estar pronta desde o início da história de Elias. O revestimento da parede, da janela e dos tijolos foram feitos de feltro. Esta parede serve como base para muitos outros cenários. Para este trimestre, além da lição 7, será utilizada nas lições 9, 10 e 11. No piso foi acrescentado um tapete de palhas, mesa rústica com cadeira, utensílios domésticos de barro e uma cama, que na verdade são pedaços de espuma. Na lição 8, temos um cenário externo que representa o Rio Jordão. Este painel de feltro pintado com tinta de tecido dá profundidade ao cenário. Colocamos grama sintética, que também pode ser substituída por TNT. O rio é de malha, mas que também pode facilmente ser substituído pelo TNT. Inclusive, nessa história, o Rio Jordão se abre para Elias e Eliseu passarem. Podemos ter pedaços de TNT que podem simbolizar o rio se abrindo. E Elias e Eliseu podem passar pelo Rio Jordão. Também precisamos da carruagem que Elias subiu ao céu. Essa carruagem foi feita de caixa de papelão, em volta com TNT e acrescentados alguns acessórios. O fundo é falso e podemos acrescentar essas faixas que podemos inserir na criança e ela pode se locomover na sala no decorrer da história. A capa também é um item muito importante. Se não tem o cenário, só de contar a história com a carruagem e a capa na mão já é suficiente para garantir a atenção das crianças. A partir da lição 9, Eliseu passa a ser o personagem principal. Podemos permanecer com o mesmo cenário interno do mês anterior. A diferença é que a cama se transforma em um sofá. Também podemos mudar o piso para um tapete e inserir muitas vasilhas, que representam as vasilhas utilizadas pela mulher para guardar o azeite. Na lição 10, iniciamos a história com um ambiente sem mobília. E, no decorrer da história, vamos inserindo os objetos de decoração para montar o quarto de Eliseu. A cama, a mesa com a cadeira e algum enfeite de mesa.
Na lição 11, a cena de ambiente interno se transforma em uma sala de aula. Retiramos a cama e inserimos almofadas pelo chão. O ambiente externo, onde se encontra o rio, já pode ser enfatizado, quando o rapaz recolhe o fruto que lembra o pepino para fazer a sopa amarga. Esta é outra história que podemos incluir o paladar e o olfato. Podemos passar pelas crianças cheiros de temperos utilizados em uma sopa. E também podemos disponibilizar copinhos com água e limão para que elas sintam o sabor da sopa estragada. E em seguida, um pouquinho de sopa de legumes bem temperada para que elas sintam a diferença do sabor. Na lição 12, vamos utilizar o mesmo cenário da lição 8, só que agora vamos acrescentar o machado. Este machado é feito de isopor e nele inserimos imã bem forte. Aproximamos a base com o imã que irá atrair o machado. As crianças irão se surpreender com este efeito. Por fim, na lição 13, vamos utilizar a mesma estrutura que serviu de parede para os cenários anteriores. Mas podemos adaptar para a frente de uma casa, local onde o servo veio correndo para avisar sobre o exército de soldados inimigos. A porta e a janela são de tecido, a parede é a mesma do ambiente interno, porém acrescentamos a porta e a janela. Esta é uma lição que você pode utilizar os pais das crianças para se vestirem de anjos e invadirem toda a classe, para mostrar às crianças a sensação que Eliseu e seu servo tiveram. Os anjos eram muito numerosos e eles se sentiram protegidos. Podemos ter um anjo, mas os outros participantes podem estar com este tipo de veste: TNT branco, apenas um círculo com um corte ao meio e uma faixa dourada na cabeça. Podemos solicitar que eles mexam os braços e teremos um visual bem atrativo para os nossos pequenos. Para concluir, tenha em mente que você só tem em torno de 1 hora por semana para ficar com as crianças. Por isso, esse momento precisa ser bem planejado e preparado. Como a maior responsabilidade no desenvolvimento espiritual da criança é da família, pouco conseguiremos realizar se não envolvermos as famílias no processo. Por isso, é de suma importância que você integre os pais neste ministério. Várias sugestões foram dadas para isso. Quando pais e professores se unem em prol do desenvolvimento espiritual das crianças, uma coluna de proteção está sendo alicerçada na vida destes pequeninos. Lembre-se, você é um instrumento nas mãos de Deus para a salvação não só das crianças, mas de suas famílias também, e indiretamente até mesmo de pessoas próximas a ela. Busque diariamente o nosso maior mestre, o nosso verdadeiro professor, o nosso bom Pai do céu, e Ele derramará bênçãos sem medidas na sua vida.